Você não chegou aqui por acaso, não clicou neste vídeo por mera curiosidade. Há um mover profundo do Espírito Santo guiando você até este exato momento. Sinta agora a presença de Deus envolvendo o seu coração. Abra o seu espírito para receber uma revelação tão intensa, tão completa, que sua vida nunca mais será a mesma. Deus quer falar com você. Hoje, vamos mergulhar em uma das questões mais instigantes da fé: a origem de Deus. De onde ele veio? O que existia antes dele? Como compreender um ser que não foi criado, mas que simplesmente é, de eternidade a eternidade? Essa é uma pergunta que atravessa séculos, mentes, corações, e agora o Espírito Santo quer abrir os seus olhos espirituais para algo muito maior do que o entendimento humano pode alcançar. Imagine-se num vasto deserto, como se estivesse acompanhando Moisés, observando o céu limpo e estrelado, sentindo o vento quente soprando sobre seu rosto. É noite, e um silêncio quase sagrado paira no ar. De repente, ao longe, surge um estranho brilho. Você se aproxima com cuidado e ali está aquela famosa sarça ardente descrita em Êxodo. O fogo queima intensamente, mas o arbusto não se consome. Moisés se aproxima, seu coração pulsa forte, seus olhos são tomados pelo espanto. Então, a voz do Eterno soa: Moisés, Moisés. E no momento em que Moisés pergunta quem é aquele que fala do meio da chama, Deus responde: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Não há um nome comum, não há uma referência histórica, não há um ponto inicial descrito. Ele não diz, eu me tornei Deus, ou eu nasci em tal data, mas sim, eu sou. Essa declaração é um mistério profundo. Significa que Deus não depende de um passado que o originou, nem de um processo criativo que o trouxe à existência. Ele é aquele que sempre foi, é e sempre será. Mas o que veio antes de Deus? Essa é a pergunta que muitas vezes nos paralisa. Nossa mente, limitada pelo tempo, tenta encaixar o eterno em uma linha cronológica. Mas Deus não é um ser dentro do tempo. Ele é a fonte do próprio tempo. Antes de qualquer fragmento de matéria, antes dos trilhões de galáxias, antes da menor partícula subatômica, Deus já existia. Como diz o salmista, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Perceba a força dessas palavras. Antes de tudo, ele já era. Não há um antes de Deus da maneira que entendemos o antes. Não há um vazio que o antecedeu, porque o próprio conceito de antes depende do tempo, e o tempo só existe porque Deus o criou. Mas o que aconteceu depois mudou tudo, porque esse Deus, sem origem, Senhor do tempo e da história, decidiu revelar-se ao ser humano. Ele não precisava fazê-lo, mas escolheu. Quando vemos Moisés naquela experiência sobrenatural, compreendemos que o Criador não é um conceito abstrato, inalcançável. Ele é real, pessoal, manifesta-se. Ao se revelar como eu sou, Deus aponta para sua autoexistência. Ele não deriva de nada nem de ninguém. Não há um poder maior, uma fonte anterior. Ele é a fonte final, o princípio de tudo. Como diz em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Assim, tudo o que chamamos de origem no universo tem sua raiz nele, mas ele mesmo não possui um começo. E agora, o Espírito Santo me mostra algo poderoso para a sua vida. Você que se questiona sobre o futuro, sobre seus problemas, sobre como sair de ciclos de sofrimento, entenda que se Deus precede todas as coisas, Ele também é suficientemente poderoso para intervir na sua história. Ele é o Deus que não depende de circunstâncias para agir. Ele não precisa de um contexto favorável, de uma janela de oportunidade. Ele é o Criador do próprio contexto. Em sua eternidade, nada o surpreende, nada o limita. Eu, o Senhor,
não mudo. Malaquias 3:6 é uma declaração que nos mostra que o mesmo Deus que se manifestou no deserto é o Deus que hoje sussurra ao seu coração. Ele sabia que você estaria aqui, agora, ouvindo esta mensagem. Mas talvez você se pergunte, como minha mente finita pode compreender isso? Não se trata de compreender plenamente, mas de aceitar a revelação do Espírito. Deus está além da compreensão humana, e isso é algo bom. Se pudéssemos encaixá-lo em nossa lógica, ele não seria Deus, seria apenas uma ideia. Mas o Eterno é mais do que uma ideia, é um ser real, cuja existência sustenta toda a criação. Em Colossenses 1:17 está escrito: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso significa que o universo é como uma tela sustentada pelas mãos de Deus. Antes de a tela existir, o artista já estava lá. Portanto, não há um antes que o origine, porque ele é o autor de todos os antes e depois. Mas o que vou revelar em seguida vai te surpreender. O fato de Deus não ter origem e estar além do tempo é a chave que garante que suas promessas são imutáveis. Se ele dependesse de uma origem, de um contexto, sua palavra estaria sujeita a mudanças. Mas não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. O Filho de Deus, que encarna a plena divindade, reflete esta mesma característica eterna. Isso significa que a promessa que Deus te fez, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, não está sujeita a expirar, a perder força, a ser corroída pelo tempo. Deus é maior que o tempo. Ele é o Senhor que já viu seu futuro e convida você a confiar nele. O Espírito Santo me mostra agora algo profundo. Pessoas que batalham internamente, questionando se Deus as esqueceu, se Deus pode falhar. Ouça atentamente. Aquele que não tem começo, não terá fim. Aquele que não precisa de origem, não depende do passar das eras. Ele não pode falhar, nem se esquecer. Ele não está limitado à sua percepção. Se ele prometeu, ele cumprirá. Em Isaías 46:10, Deus declara: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Esta é a prova de que ele não opera dentro da nossa cronologia, mas domina a própria história. E por isso, pode realizar o que aos nossos olhos parece impossível. Deus está me mostrando agora algo poderoso para a sua vida. Essa compreensão sobre a inexistência de uma origem de Deus libera você de temores infundados. Quando entendemos que Ele não depende de nada além dele mesmo, percebemos que Ele tem todas as condições de nos proteger, nos sustentar, nos guiar em meio a qualquer tempestade. Assim como o povo de Israel estava aprisionado no Egito e clamou ao Senhor, e ele enviou a Moisés para libertá-lo, hoje ele escuta o seu clamor. Ele que criou o tempo e o espaço, que formou os céus e a terra, também se importa com suas lágrimas, suas feridas, suas crises emocionais. Receba esta palavra. O mesmo Deus imutável, eterno e sem origem, agora toca o seu coração, trazendo paz, cura e libertação. Talvez você esteja carregando feridas profundas do passado, memórias dolorosas que parecem não se apagar. O que vem antes de Deus? Nada. Isso significa que Deus pode intervir em todos os antes da sua história. Ele pode ressignificar o seu passado, porque ele não está restrito a uma linha do tempo fixa. Ele pode invadir as suas memórias, a sua dor e curá-las, restaurando sua alma. Receba agora a ministração do Espírito Santo. Ele está derramando bálsamo sobre feridas antigas, trazendo à luz aquelas áreas escuras que você nem conseguia encarar. Pois para o Eterno, o passado não é uma prisão, o futuro não é uma incógnita. Ele domina todas as dimensões e pode trazer libertação agora mesmo. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Quando entendemos que o Deus eterno também escolheu entrar no tempo através de Jesus Cristo, assumindo forma humana, vivendo entre nós,
morrendo e ressuscitando. O eterno sem origem adentra a nossa história para que possamos nos relacionar com Ele. Isso é o ápice do amor divino. Ele não precisava, mas quis. Não estava obrigado, mas escolheu redimir, salvar, transformar. Aquele que jamais precisou de um começo, inaugurou na cruz um novo começo para nós. Em Apocalipse 1:8 ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas quando ele diz isso, não quer dizer que ele tenha tido início. Ele está falando na nossa linguagem, mostrando que ele abrange todos os pontos da realidade criada. Em sua essência, ele está além de letras, de símbolos, de qualquer demarcação cronológica. Ele assume essas figuras para nos ensinar que tudo começa e termina nele, e ainda assim, ele transcende tudo isso. No clímax desta mensagem, receba a revelação de que, ao entregar sua vida a esse Deus eterno, ao se colocar em suas mãos, você está entregando o seu destino a quem já conhece o seu final feliz. Nada lhe escapa. Sua vida está segura, suas dores, seus medos, tudo pode ser transformado pelo Deus que não tem origem, mas que voluntariamente se faz presente. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. É a sua declaração sobre a sua existência. Ele cria novidades a partir do caos, esperança a partir da desilusão. Ele faz isso porque ele é. E isso basta. Agora, vamos orar. Abra o seu coração e permita que essa verdade penetre na sua alma. Pai Celestial, Deus eterno, Deus que não tem começo nem origem, nós nos rendemos à tua grandeza. Compreendemos que a nossa mente limitada não consegue abarcar a tua infinita existência, mas hoje, pela fé, aceitamos a tua revelação. Pai, ministra agora sobre todos que estão ouvindo. Cura traumas do passado, restaura corações feridos, arranca raízes de amargura e medo. Derrama a tua paz sobre aqueles que se sentem inseguros quanto ao futuro. Abre portas que estavam fechadas, dissipa as trevas da dúvida. Eu declaro em nome de Jesus a manifestação do teu poder, quebrando toda maldição hereditária, desatando nós invisíveis, trazendo luz onde havia escuridão. Espírito Santo, toca profundamente a alma de cada um, mostrando que, embora não entendamos plenamente, podemos confiar integralmente, pois o Senhor não depende de um começo, de um tempo ou de um lugar. Tu és a rocha inabalável. Que a convicção de que tu precedes todas as coisas enche o coração do teu povo de fé, esperança e amor. Eu profetizo restauração total, uma nova fase, um novo nível de intimidade contigo. Que a tua presença seja palpável agora, envolvendo cada vida. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Receba agora essa paz, essa certeza, esse descanso em Deus. Lembre-se, você não está sozinho, o Eterno caminha contigo. O Deus que não foi criado, que não surgiu de algo anterior, é o mesmo Deus que te formou no ventre materno, que conhece o teu nome e o teu destino. Confie nele, descanse nele e veja a sua mão moldar a sua história com poder, bondade e misericórdia. Aleluia.